Nós temos falado sobre isso nesses dias, nós temos entendido como igreja essa verdade da ativação. Muitas coisas que Deus tem já liberado para nós, na verdade toda sorte de bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Quantos creem nisso? Quantos têm convicção disso? Então Deus já tem armazenado lá na sua barragem de bênçãos, promessas, coisas tremendas que Ele já nos abençoou, já está feito. E que atitudes como essa que o Alisson teve hoje e a Larissa, são atitudes práticas de realmente buscar, de ter uma ação, de ativar, de ligar aqui na terra. Isso traz com certeza bênçãos do céu para nós, amém, queridos? A gente tem falado sobre o que nesses últimos sábados e hoje no domingo? Oi? Chaves que podem trazer a ativação de Deus na nossa vida. Então, dentro dessa verdade de que Deus tem sim liberados para nós bênçãos, Deus tem liberado para nós ministério, Deus tem liberado para nós sonhos. Nós temos entendido pela palavra que existem chaves que podem abrir essas portas e materializar aquilo que é espiritual na nossa vida, amém? Porque nós somos espírito, alma e corpo, habitamos num corpo. Então as bênçãos espirituais, elas não podem estar só no plano espiritual, elas precisam ser o quê? Fala comigo, materializadas. E para que as bênçãos de Deus sejam materializadas nas nossas vidas, é necessário que a gente use chaves que Deus nos deu. Eu comecei usando aquele texto, claramente, quando Jesus fala: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que ligares, será ligado. Então, na verdade, essas chaves que o Senhor vai dar, já deu, está dando a todos aqueles que confessam o nome de Jesus, elas vão realmente trazer os céus para a terra. Os céus para a terra. Aquilo que está nos céus, os céus é um plano espiritual, vai ser então trazida à existência. Como todas as coisas que a gente vê, foi trazida à existência através de uma palavra liberada da boca de Deus, amém? Assim também, atitudes. Nós já falamos, uma das chaves, a primeira das chaves que nós trabalhamos aqui, qual foi? Santidade, santificação. Quando eu me santifico, então eu tenho diante de Deus, eu tenho uma autoridade. A santificação me dá autoridade e me dá legalidade para realmente trazer promessas de Deus para a minha vida. Segunda, que foi tratado semana passada, obediência, tá? E eu vou falar uma que está diretamente ligada. Hoje eu vou falar sobre a chave da honra. Chave da honra. Hoje você vai entender, em nome de Jesus, você vai sair com essa chave daqui e você vai entender como a honra também, ela é poderosa para trazer bênçãos e promessas de Deus para nossas vidas, amém? Assim como também o contrário é verdadeiro, a desonra também pode bloquear muitas bênçãos e pode também trazer muitas consequências ruins para as nossas vidas, amém? Quem está preparado, diga amém. Amém. A igreja está viva? A igreja está viva esse domingo à noite? Quem está gostando do culto domingo à noite, levanta a mão. Amém. Eu fiquei impressionado, está bem cheio. Você sabe que eu tive um sonho essa semana? Eu sou muito difícil de sonhar. Aqui na igreja tem sonhadores aqui direto, sabe, queridos? 50 sonhos por semana que a gente recebe áudio. Mas o pastor nunca sonha. Essa semana eu sonhei com uma grande multidão vindo, e a gente tendo que correr desesperado atrás de cadeira, porque Deus estava trazendo muitas pessoas
Eu creio que esse ano é um ano, a gente não está atrás de multidão, a gente está atrás de discípulos de Cristo. Mas essa igreja será uma igreja de discípulos, não uma igreja inflada, não uma igreja que cresceu por causa de um fermento, mas uma igreja da verdade, uma igreja compromissada com a verdade e com a palavra. Amém? Quem pode dizer amém comigo? Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, para a gente começar a falar de honra, é a definição da palavra, tá? Na Bíblia, a gente pode ver honra, vários conceitos sobre honra, tá? Mas basicamente, é você estimar, é você valorizar, é você atribuir valor a alguma pessoa. Quem está entendendo? Honrar é você estimar, valorizar, respeitar. A palavra respeito também encaixa aí dentro dessa palavra honra, né? E atribuir valor a alguém. Amém? Estamos juntos? Agora presta bem atenção, com esse conceito na mente de que honrar é você dar valor a alguém, honrar é você respeitar alguém, honrar é ter alguém por autoestima, né? Colocá-lo superior até a você. Isso é uma atitude que Cristo teve conosco, aleluia. Então, eu preciso entender algo que, lá em Apocalipse, quando João teve a visão do trono de Deus, eu podia pedir para abrir aí rapidinho, Apocalipse capítulo 4, versículo 9, Apocalipse 4, 9, João viu assim, presta atenção, toda vez que as criaturas viventes dão glória, fala comigo, glória, honra e graças, àquele que está sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos. Continua. E os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram. Então diga comigo, a honra é pertencente à adoração. Amém? Ou seja, uma pessoa adoradora, ela tem que ter o caráter de honra implícito. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. E o trono de Deus, então, ele é permeado de pessoas que estão aqui está falando de 4 seres viventes e de 24 anciãos que estão diante do trono dia e noite, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Cordeiro de Deus. Nós cantamos isso agora, não cantamos? Sim ou não? Agora, o que é dar honra a Deus? Porque Deus não está à procura dessa honra apenas da boca para fora. A honra não é apenas um conceito abstrato. A honra, ela são atitudes, é uma prática, que se manifesta através de quê? Da obediência, que foi falado semana passada. Quando eu obedeço, eu estou honrando. Quem pode dizer amém? É através do respeito. Quando eu respeito, eu honro. É através do serviço. Quando eu sirvo, eu honro. E também através da generosidade. Presta atenção: obediência, respeito, serviço e generosidade. Essa é a prática da honra. Porque Jesus, ele era rodeado por aqueles fariseus, saduceus, e uma das coisas que Jesus falou, até você pode abrir rapidinho aí em Marcos capítulo 7, versículo 5, a partir do versículo 5, Marcos 7, 5, os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Então, honra é muito mais do que palavras. Se depender de palavras, a igreja de Jesus nos dias de hoje está num alto grau de honra, mas a prática não tem sido essa.
A prática não tem sido essa, porque quando vemos a prática de serviço, essa prática da generosidade, essa prática dessa entrega, dessa obediência, nós não vemos essas características. Por isso, Jesus diz que os hipócritas, os fariseus, esses religiosos, são aqueles que verbalizam honra, mas o coração deles não está longe do Senhor. É uma honra oca, vazia. Quem está entendendo? É uma honra hipócrita, não verdadeira. Quem está entendendo? Deus está em busca daqueles que o honram na prática. Aí eu pergunto para você, mas Deus tem alguma necessidade emocional para ser honrado por nós? Quem acha que Deus tem necessidades emocionais? Levante a mão aí. Deus ele é completo em si mesmo, amém? Aí você vai entender uma coisa essa noite: como que Deus pode receber honra na prática na minha vida? Como que eu posso honrar Deus não só na música? Seja a honra. A música é linda, mas Deus quer ouvir, Ele quer ver muito mais do que a música. Ele não quer só ouvir a música, Ele quer ver o que está por trás disso. Ele quer olhar para nós e ver se há obediência, ver se há realmente essa prática, de respeito, de serviço, amém? E de generosidade. Eu vou tocar em alguns assuntos aqui que a Bíblia mostra, tá? Sobre como eu posso honrar a Deus, amém? Primeiro, eu honro a Deus quando eu honro meus pais. Começou a apertar, hein? Eu honro a Deus quando eu honro os meus pais. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, eu vou pedir para ser bem rápido aqui, por favor, porque a gente tem bastante textos da Bíblia, como sempre, O pastor gosta de muito texto para a gente balizar a doutrina bíblica na Bíblia, e não em filosofias humanas, amém? Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Por que no Senhor? Porque quando você obedece seus pais, quem recebe isso é o Senhor. É a mesma coisa a mulher em relação ao marido, é a mesma coisa do marido em relação à esposa. Quando nós temos atitude com as pessoas que a palavra de Deus diz que nós devemos honrar, nós estamos fazendo a Deus. Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. O que mais? Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Eu sempre falo isso, se a Bíblia está dizendo primeiro, significa que essa promessa, todas as demais promessas de Deus estão atrás dessa. Quem está entendendo? Essa que vem puxando, essa é a máquina do trem, que vem trazendo as outras bênçãos junto com ela. Primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Então quando você honra pai e mãe, você está honrando a Deus, e você está usando uma chave tremenda, que vai desencadear bênçãos na sua vida. Mas o meu pai é assim, minha mãe é assim, você pode trazer um monte de argumento, mas nada justifica a desonra. Se você está aqui hoje e tem fôlego de vida, alguém trouxe você para a terra. A não ser que você não o conheça e não tenha oportunidade, ou ele desapareceu, aí Deus vai ser essa figura paterna para você, e Ele vai usar pessoas, às vezes o pastor, às vezes teu líder de célula, para exercer essa paternidade que você talvez não teve. Glória a Deus por isso, e você pode transferir essa honra para essa pessoa, mas nunca vai substituir a figura do teu pai e da tua mãe. Quem está entendendo? Então você quer ser prático na honra a Deus? Honra seu pai e sua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Olha só o que diz o seguinte: para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Mas cara, já está falando aqui promessas absurdas. Quando fala tudo corra bem, está falando tudo.
está falando uma vida de saúde, uma vida de paz, uma vida de alegria. Tudo corra bem, para que a tua vida seja uma vida, sabe, destravada. E ainda que você tenha longos dias sobre a terra, fala de longevidade. Quem pode dizer amém? Amém. Cara, e é tão interessante porque esse texto está em Deuteronômio, a primeira vez que ele aparece está lá em Deuteronômio, se eu não me engano é capítulo 4, depois ele é repetido por Jesus diante dos fariseus, daquele contexto que nós lemos agora há pouco, onde Jesus diz, honram com os lábios e o seu coração está longe de mim. Logo depois ele trata o assunto da honra aos pais, porque os fariseus, aqueles que traziam uma oferta que deveriam ser dada para os pais, diante dos fariseus, então eles diziam, olha, agora essa oferta é santificada, você não precisa mais honrar os seus pais com as suas finanças. Olha que absurdo. Ele diz, como é que você anula a palavra de Deus por causa das tradições de vocês? É por isso que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês não é reto. Quem está entendendo? Porque Deus é um Deus prático. Eu não posso dizer que eu vou viver algo com Deus se eu não vivo com as pessoas que Ele colocou perto de mim, e principalmente com aqueles que Deus usou para ser meus progenitores. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Amém. Quem está entendendo? Amém. Primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe. Jovens, não brinca com isso, porque se eu for ler o que acarreta uma vida de desonra, é terrível. A Bíblia diz lá em Provérbios, que aquele que amaldiçoa o pai e a mãe, a sua lâmpada se escurecerá, se apagará nas mais densas trevas. Eu podia trazer muitos outros textos aqui, que é horripilante, não vale a pena. Deus está te prometendo paz. Vocês estão entendendo como a honra é uma chave? Faz assim comigo, é chave, vai abrir bênção sobre a tua vida. Então, se o teu pai te maltratou, se a tua mãe te maltratou, usa uma outra chave poderosa chamada perdão, que nós vamos falar dela daqui a pouco, mais para frente, amém? Perdoe, libere perdão, reconcilie, amém, querido? Você não precisa viver junto. Se for uma situação, sabe, difícil, o pastor não está dizendo que você tem que ir para lá, mas você precisa deixar o caminho aberto. Você precisa orar pelos teus pais e não ter amargura com eles, amém? Esse é o primeiro mandamento com promessa. A segunda forma de você honrar a Deus é quando você honra as autoridades que Ele instituiu. Romanos capítulo 13 foi falado um pouquinho na semana passada, versículo de 1 a 3 diz que olha lá, põe lá, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, amém? Porque não há autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Diga, as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Ah, mas até aquele patrão chato, até aquela pessoa insuportável, sim, até ela. E Deus está te dando a oportunidade de exercer os frutos do Espírito Santo, que é paciência, longanimidade, amor, domínio próprio, mansidão. Quem pode dizer amém? Se não tiver situações como essa, como é que você vai exercer os frutos do Espírito? Deus está te dando a oportunidade de brilhar nesse ambiente tóxico, talvez, que você esteja, mas nada pode te levar para um lugar de desonra. Honre as autoridades superiores, amém? Amém mesmo? E eu estou falando de autoridades civis, eu estou falando do guarda de trânsito, eu estou falando até do semáforo, que é uma autoridade. Eu estou falando até do radar. Pela primeira vez nós conseguimos fazer uma viagem para Santa Catarina de ida e volta sem tomar uma multa, porque daqui para lá acho que tem uns 850, eu queria um dia contar só para ver, mas eu nunca vi tanto radar, é quase impossível você não levar uma multa, mas nós conseguimos, foi uma vitória. Mas irmãos, até o radar, sim, é uma autoridade.
Infelizmente, nós temos que ser fiscalizados porque nós não temos domínio próprio. Porque se tivéssemos domínio próprio, não precisávamos ser tão fiscalizados, sim ou não? Nós mesmos nos fiscalizaríamos. Mas por causa de alguns, todo mundo paga. Amém? Mas irmãos, é honrar a Deus quando você respeita as leis, quando você honra as autoridades. Mesmo que tenha 9 dedos, honre, irmão. Nós temos que parar de ficar amaldiçoando as pessoas, nós temos que declarar bênção, nós temos que declarar conversão, uma mudança de coração. Quem está entendendo? Não justifica nós entrarmos num território, por mais corrupto, por pior que seja, nada justifica a igreja ficar amaldiçoando uma autoridade. Ah, mas ela não foi instituída. Aí eu tenho uma outra coisa, cada um tem o líder que merece. Alguma coisa está errada com o nosso povo. Nós precisamos nos arrepender. Sim ou não? Sim. Hã? Nossa, pastor, que grosso, desculpa, irmão, mas alguma coisa está errada conosco. Então, ao invés de amaldiçoarmos a autoridade, vamos começar a olhar para dentro de nós e dizer: Deus, o que nós precisamos mudar para que o Senhor nos dê um governo justo, um governo íntegro? Amém? Você pode dizer amém? Tem gente que está doido para jogar uma pedra no pastor. Faz parte. Amém, queridos? Presta atenção aqui. Como é que eu honro a Deus também? A Bíblia fala que você deve honrar os seus pastores também, autoridades espirituais. Hebreus capítulo 13, versículo 7. 7, depois nós vamos para o 17, tá? Lembre-se dos seus líderes, não só pastores, não, líderes. Eu acho interessante porque parece que os únicos que são... Às vezes as pessoas só ouvem quando o pastor fala e desonra os demais líderes. Isso irmãos, não se justifica. Nós temos que aprender a honrar. Depois a Bíblia vai falar a todos, amém, queridos? Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, considerando atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará nenhum proveito para vocês. Isso é bênção. É bênção para vocês. Amém, queridos? Amém mesmo. Quando você honra seus líderes, você está honrando a Deus. É assim que Deus recebe a honra, porque Ele se alegra quando Ele vê esse coração humilde na sua igreja. Amém? Aqui fala para que Ele não faça isso gemendo. Tem pessoas que os pastores, sabe, os líderes, eles cuidam mais gemendo, porque é difícil. Quem já viu aquele vídeo lá daquela... eu não sei se é uma ovelha ou é uma ovelha, né? Um cabrito, sei lá. Não é cabrito, é ovelha mesmo. Qual é o macho da ovelha? Carneiro, um carneiro que dá cabeçada. Quem já viu? Tem um vídeo rolando aí na internet, mas dá cabeçada. Basta o cara entrar ali dentro e bum! Cabeçada. É terrível isso, mas isso prefigura muitas pessoas que são rebeldes, são impastoreáveis. Amém? Não é o seu caso em nome de Jesus, amém, queridos? Porque você é uma pessoa que honra seus líderes, por quê? Porque você teme a Deus. Olha só outra coisa, você honra a Deus quando você honra os anciãos. Tem um texto aqui que é tremendo, está lá que eu tinha colocado aqui, Levítico capítulo 19, 32, olha que coisa forte, e eu preciso falar isso para os jovens, porque essa geração tem falhado muito nisso. Eu vejo isso pelas nossas comunhões,
Eu vejo jovens às vezes sentados, pessoas mais velhas chegando e eles, fiquem em pé na presença dos idosos, honrem a presença do ancião e tema o seu Deus. Quem está entendendo? Tudo que nós estamos falando aqui, nós fazemos porque nós tememos o Senhor. Eu sou o Senhor. Como tem faltado isso nos dias de hoje? Essa nova geração precisa aprender a honrar os mais velhos, a se levantar diante deles. Chegou uma pessoa mais velha, por favor. Amém, queridos? Dá preferências para os mais velhos, para aqueles que têm cabelo branco principalmente, né? E para os careca também. Cadê a tribo? Estou entrando nela, tio Lu. Estou entrando, olha o tamanho da minha testa. Cada vez que eu venho pregar, é 2 dedos para trás. Fique de pé na presença deles, porque isso honra o Senhor. Amém, queridos? Quem está entendendo a prática da honra? E por último, eu quero mostrar aqui. Eu honro a Deus com a minha generosidade, com os meus bens. Provérbios capítulo 3. Essa não é uma igreja que fica aqui manipulando pessoas para tirar dízimo e oferta, mas nós ensinamos esse princípio de prosperidade, porque é bíblico. Capítulo 3, versículo 9. Presta atenção no texto, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Honre o Senhor com os seus e com as... Quem está entendendo? Mas o Senhor precisa de dinheiro? É a mesma coisa que eu falei. O Senhor tem carência emocional? O Senhor tem carência financeira? Não. Então quando é que Deus é honrado com os seus bens? Alguém tem o Pix de Deus aí? Alguém tem o Pix de Deus? 777? Então manda lá. Quem está entendendo? Deus não tem necessidade, mas quando você investe no reino dele, quando você traz os seus dízimos com alegria, não com peso, não por necessidade, não por constrangimento, não por manipulação, mas você faz isso porque você entende, eu tenho o privilégio de honrar o Senhor com as primícias de toda a minha renda, e eu faço isso para o Senhor. E não fica procurando desculpas para não dar dízimo, né? Desculpa a gente sempre tem, para não honrar, para não obedecer a palavra. Porque eu dava naquela igreja, porque fizeram isso, porque fizeram aquilo. Irmãos, a gente sempre quer justificar, mas quando você traz os dízimos à casa do Senhor, quando a obra dele como é que eu digo? Ela é sustentada, quando o seu dízimo sustenta pastores, levitas, quando o seu dízimo sustenta o envio de missionários, amém? Quando o teu dízimo sustenta a cadeira que você está sentada, a luz que você está aqui, tudo tem um custo, e você tem o privilégio de participar disso. Você está honrando a Deus, honrando o Senhor. Todos aqui são testemunhas, principalmente quem conhece a gente há muito tempo. Nem falamos disso aqui, muito raro, mas isso não significa que nós não cremos. Nós ensinamos no discipulado, momentos como esse, dirigidos pelo Espírito Santo, amém, queridos? Traga seu dízimo com alegria, traga suas ofertas, participe dos desafios. Agora nós temos o desafio da cabana do Espírito Santo, amém, queridos? Já começamos, já colocamos as 8 estacas lá, glória a Deus. Vamos ter um lugar para nós orarmos, para nós declararmos a bênção, para trazermos os milagres à existência, glória a Deus. Participe. A Reviva está passando um perrengue agora. O pessoal do conselho sabe, porque eles estão repartindo comigo esse peso.
Pela primeira vez nós não temos dinheiro para pagar o custo fixo que nós temos com aquele terreno. Então eu digo para os irmãos, tenha o privilégio, continue, pega lá o seu carnezinho, ou nem pegue o carnezinho, você já tem lá o imã, faça o Pix, abençoe, 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 porque isso é fonte de bênção. Olha a segunda parte do versículo, aqui, põe lá, a gente leu o 9, né? Agora o 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios. Cadê a ativação? Quando você faz isso é automático, não é uma questão de negociar com Deus, é uma promessa. Eu tenho uma ação, quando eu tenho uma ação, os céus reagem. Quem está entendendo? Eu trago com alegria, eu dizimo, eu oferto com alegria, os teus celeiros vão ficar cheios, e os teus lagares vão transbordar de vinho. Vinho não é, tem o sentido de alegria, é uma prosperidade que vai vir com alegria, não é uma prosperidade que vai trazer maldição, como muitas trazem, é uma prosperidade segundo Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Ok, eu honro a Deus também com os meus bens, e é óbvio, quando eu vivo todos esses níveis de honra, quando eu honro meus pais, quando eu honro as autoridades, ainda tem mais um que a Bíblia fala, honre a todos, 1 Pedro capítulo 2, 17, nós devemos ter a todos como autoestima. 2,17, tratem, quem? Pode ler. 1, 2, 3. Interessante, né? Essa palavra temam a Deus sempre parece que está atrelado à honra, porque tudo que a gente faz por obediência e temor ao Senhor. Amém? Aqui a Bíblia está falando para nós honrar a todos, considerar o outro com respeito, com honra. Eu contei para vocês que quando nós estivemos lá na Bethel, nos Estados Unidos, na formatura da Kekel, a coisa que eu mais admirei na cultura daquela igreja foi a forma que eles honram uns aos outros. É o tempo inteiro um levantando o outro. E não é rasgar seda, irmãos, você via que aquilo era uma cultura. Eles entenderam a cultura da honra, por isso estão experimentando uma prosperidade inacreditável em todos os âmbitos. São milagres que acontecem lá, tremendos. É uma igreja próspera financeiramente, é uma igreja que numa cidadezinha pequena. Quantos mil habitantes tem lá? Cadê a Kekel? Kekel, Redding tem quanto? Não chega a 200 mil. 100 mil habitantes, quase o tamanho de Bebedouro. Uma cidade que está impactando o mundo inteiro. Por quê? Porque entendeu a cultura da honra. Quem pode dizer amém? Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, se a honra pode abrir os céus, as janelas dos céus, e trazer as bênçãos de Deus para a nossa vida, materializar bênçãos de Deus para as nossas vidas, a desonra pode bloquear muita coisa. Olha que interessante, esse texto eu preciso ler para vocês em Marcos capítulo 6, versículo de 4 a 6. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra. Põe na NVI, por favor. NVI. Jesus lhes disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Tempos atrás eu falei sobre isso. Como nós temos uma tendência de valorizar os de fora e desvalorizar os de dentro. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A gente não dá valor.
E muitas vezes deixamos de provar milagres por causa disso. Olha o que acontece aqui, depois que Jesus faz essa colocação de que o profeta não tem honra, ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Fala, ele não pôde. Como assim Deus não pôde? Como Jesus não pôde se ele é todo poderoso? Gente, a desonra bloqueia o canal da bênção de Deus. Quem está entendendo? Ele não fez milagre, mesmo todo o poder de Deus estava nele, mas por causa da incredulidade, por causa da desonra que ele recebeu na sua própria terra, ele não fez muitos milagres. Quantas coisas eles deixaram de experimentar e ver e sentir por causa da desonra? A desonra bloqueia, a desonra impede você de materializar as bênçãos de Deus, de trazer ativação, de trazer do céu para a terra aquilo que Deus tem para a tua vida. Tem muita gente que está vivendo num campo de desonra, e por isso elas não prosperam, por isso elas estão patinando, por isso a vida delas é travada em muitas áreas. Eu te convido a partir dessa noite fazer uma avaliação da sua vida. Quem são as pessoas que você está deixando de honrar? Quem são as pessoas que você está desonrando? Por quê? Porque tudo isso reflete a tua vida com Deus. Não adianta você chegar aqui e começar a cantar que eu te honro, eu te honro, eu te honro, quando você não obedece a sua palavra. E obedecer a palavra é honrar. Honrar quem? Vamos lá, vamos rever. Honrar os pais, honrar as autoridades civis, honrar as autoridades espirituais, honrar quem mais? Os mais velhos, os anciãos, honrar quem? Com seus bens, honrar quem mais? A todos, por temor ao Senhor. Quem pode dizer amém? Amém. Diga a honra é uma chave. Deus disse em 1 Samuel capítulo 2, 30 para Eli, ele diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel diz: na verdade eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam sempre diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Onde está escrito isso? 1 Samuel 2,30. Diga: o Senhor é recíproco. Ou seja, esse é o princípio da reciprocidade, né? Eu honro a Deus. Como eu honro a Deus? De todas essas formas que eu falei agora há pouco. Ele vai me honrar. É pena que eu não tenho tempo mais, nosso tempo já terminou. Mas se você olhar a vida de Davi, a marca de Davi, ele foi um homem que aprendeu a honrar em toda e qualquer circunstância. E a coisa mais tremenda que você vê na vida de Davi é que ele honrou Saul, mesmo Saul perseguindo ele, mesmo Saul injustiçando ele, mesmo Saul querendo a morte dele, ele honrou Saul até o último dia de vida e até depois da sua morte. Amém? Amém? Porque quando Saul morreu, ele mandou fazer uma música, ensinou para todo Israel, para que Israel toda pudesse honrar a vida de Saul e a vida de Jonathan. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Por isso que Davi foi o pai de Jesus. Quem pode dizer amém? Davi herdou muitas promessas. Davi teve um legado simplesmente incomparável, porque ele aprendeu o princípio da honra. Foi o rei mais honrado, foi o rei com o maior número de vitórias, foi um rei que foi lembrado em todas as gerações seguintes.
Jesus tinha tanto orgulho de ser chamado filho de Davi, que quando alguém gritava, filho de Davi, ele parava e disse, o que você quer? Tinha 1 milhão de gente gritando, mas quando gritava filho de Davi, ele parava, porque Deus continuou honrando Davi, mesmo depois da sua morte. Olha que coisa forte, porque ele foi um homem de honra, ele entendeu essa chave, e eu profetizo que você também vai entender, em nome de Jesus, amém? Amém mesmo? Glória a Deus. E eu termino com o que diz lá em Timóteo, assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre, amém. Feche os seus olhos um minuto, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, esquece um pouquinho quem está do seu lado. Da mesma forma que a honra atrai bênçãos de prosperidade, de paz, de alegria, de longevidade e tantas outras bênçãos de Deus, você viver num legado de desonra é terrível. Eu queria que realmente você fizesse uma autoanálise bem interior mesmo. Como tem sido os teus relacionamentos com as autoridades que Deus instituiu na tua vida, começando pelos seus pais, qual tem sido a atitude com as autoridades civis. Eu acabei de te dar exemplo de Davi, que teve o pior líder que alguém podia ter. Ele teve várias vezes a oportunidade de matar Saul, e quando ele foi provado nessa questão da honra, Deus colocou Saul na frente dele, ele disse, ai de mim, levantar a mão contra o ungido do Senhor. Será que você tem honrado as pessoas? Jovens, será que você tem honrado os mais velhos? Toda vez que você falha com a honra às pessoas, você está falhando com a tua honra a Deus, porque Deus é que recebe essa honra. Então eu queria que você falasse com o Senhor agora, que você pedisse perdão para Deus, que você pedisse para Ele, Deus, eu quero sair daqui com essa chave, eu quero sair daqui, eu tomo uma decisão agora, pedindo perdão para o Senhor, eu quero sair daqui honrando as pessoas, honrando as autoridades, honrando os meus líderes, honrando o Senhor, as pessoas de forma geral, honrando os anciãos. Eu quero ser uma pessoa de honra, eu não aceito essa semente de rebelião, eu não aceito essa semente de desonra. Sabe, queridos, a desonra ela nasceu muito antes de ter sido criado os céus e a terra. A primeira atitude de desonra nasceu através de Lúcifer. Lúcifer é o pai da rebelião. Por isso, em nome de Jesus, eu quero profetizar que o Senhor está te dando hoje entendimento, e você, a partir de hoje, eu profetizo, em nome de Jesus, toma posse disso. Eu quero ativar na sua vida uma vida de honra. Você vai ser uma pessoa que vai honrar as pessoas que te rodeiam. Mas não só as pessoas que têm posição de autoridade, mas a todos. Você vai respeitar, você vai tê-los com uma autoestima. Você vai realmente ter essa atitude, por quê? Por causa do temor do Senhor, que hoje o Senhor coloca no teu coração. Senhor, esse é o ano da ativação, Pai, que a tua igreja entenda, Senhor, que se nós não mudarmos, se nós não tomarmos posse dessas chaves, nada vai mudar. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem palavras liberadas para muitos aqui, e eu declaro hoje, Pai, que as coisas vão começar a mudar, porque esta chave será usada, Senhor, a chave da honra,
a chave da obediência, a chave do servir. Em nome de Jesus, Pai, eu arranco agora do coração dos irmãos aqui que estão se arrependendo toda raiz de rebelião, toda raiz, Senhor, de desobediência, de revolta, seja quem for. Hoje o Senhor nos dá essa chave, Pai, para ativarmos bênçãos dos céus das nossas vidas. Que venha teu reino, Senhor, e seja feita aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia.